A paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, este vídeo dá o encerramento oficial do nosso último pregão do ano de 2023. E aqui fica o meu agradecimento, o meu muito obrigado a você que acompanhou, a você inscrito no canal, a você, meu aluno, que fez parte da nossa trajetória ali nesse ano de 2023. Fizemos muita coisa, trouxemos muita novidade, fizemos história neste grande ano que se passou. Esse grande ano que está findando, tá? Eu quero deixar aqui para você, sinceramente, o meu muito obrigado. Mercado muito interessante, com muitas oportunidades. Certo que a gente teve um mês mais travado, um mês com baixa volatilidade, esse último pregão do ano com amplitude ali de 650 pontos, mas nada que impediu a gente de fazer história. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês, mas essa mensagem deste vídeo é simplesmente de gratidão. Gratidão a você que participou, que interagiu, que comentou, que curtiu, que encaminhou vídeos para os seus colegas, que aprendeu com o nosso conteúdo, você que participou da sala ao vivo, da mentoria. Fique sabendo que para você que está do lado de fora, para você que ainda é aluno, que já foi aluno, muitas novidades virão no ano de 2024. Muito conteúdo novo, muita novidade para ajudar cada vez mais e mais você aí do outro lado da tela. Fique com a gente, não fique de fora. Vamos aqui para mais um vídeo aqui. Vou explicar para vocês como foi o nosso último pregão deste ano de 2023. Pregão do dia 28 de dezembro. O meu coração hoje é só alegria, é só gratidão. Trabalho sendo muito bem feito, muito bem realizado, com muita coisa bacana. E você aí do outro lado da tela que quer mais, quer estar junto com a gente, quer aprender como é com o nosso operacional. A base do nosso operacional é o menos é mais. Menos operações para mais lucro no bolso. Menos tempo operando para mais qualidade nas operações. Menos fazendo com menos informação no gráfico para ter uma visão mais apurada. Você interpreta, eu te passo, você aprende, a gente lucra. Fique comigo e vamos para cima, beleza? Nossa movimentação hoje não tinha nem muito o que falar, tá? O mercado seguiu uma tendência, uma continuação de alta lá do pregão da Super Quarta, que a gente também pegou um belíssimo movimento de venda ali, tá? E aí acabou encerrando o dia com essa última referência ou com a referência completa. Sempre falo para vocês, tenham em mente dois movimentos, tenham em mente sempre o cenário vendedor e o cenário comprador. Só que a gente observou hoje na abertura lá da sala, tá? A movimentação de quebra dessa estrutura, correção próxima dos 50% e quebra dessa uma nova estrutura. Então, acreditando que o mercado poderia dar uma continuidade nesse rally forte de alta, usamos inicialmente a referência do movimento em rosa, tá? Essa última pernada em rosa. E essa pernada em rosa possibilitou pra gente o quê? Possibilitou pra gente acreditar em duas primeiras operações. Felipe, quais operações foram essas? Uma compra neste Fair Value Gap aqui, com stop, olha esse stop, galera, 30 pontinhos. Então, vamos lá. 30 pontos de stop na primeira operação. Felipe, a segunda operação que você tomou risco, nós marcamos este order block, refinado até lá no gráfico de 1 minuto. Stop de menos 50 pontos. Felipe, mas aí você tomou dois stops logo de cara na primeira movimentação do mercado que foi direcional? Sim. Quanto que você ficou negativo? 80 pontinhos. E obviamente, analisando todo o contexto, o mercado repetiu e faz isso todos os dias. O mercado se repete. O mercado faz todos os dias a mesma coisa. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Qual que foi o mercado fazendo, repetindo do dia anterior, hoje, na mesma movimentação? Olha só, quem observou ontem deu uma oportunidade de venda muito espetacular no pregão de quarta-feira. Hoje não encaixou a entrada na sua abertura, mas entregou um movimento de queda forte. Se a gente parte da premissa da captura de liquidez, a referência correta a ser utilizada era essa referência por inteiro. Eu acabei tomando risco, era o último pregão do ano, a gente acabou tomando dois riscos ali, mesmo com um stopzinho curto, tá? E essa é uma particularidade muito boa do nosso operacional, tomando risco pequeno, quando perde, perde pouco, quando ganha, ganha
muito. E acabamos tomando essas duas operações ali, validando essas duas entradas. E o nosso terceiro trade foi uma compra exatamente no fechamento dessa barra. Muita gente vendendo e nós efetuamos apenas a compra. Efetuamos apenas a ponta compradora. Pegamos o movimento contrário, risco baixíssimo nessa operação. E o mercado foi direto e reto ali, pagando para a gente mais de 3 para 1. Superando ali todo o stop que a gente tinha levado. Então, nós pegamos uma operação de 465 pontos. Olha esse risco-retorno que a gente batalhou no pregão de hoje. Olha a forma como que a gente opera, simplificando aquela questão ali, desmistificando tudo, que é, eu tenho que ser assertivo. Não, nós fizemos 3 operações, erramos 2 e acertamos 1. E dessa uma operação, nós superamos em muito o nosso prejuízo. Nós superamos demais o stop que a gente tinha levado. Se você fizer um cálculo, a gente ficou ali com mais ou menos 400 pontos positivos. Isso, galera, com 5 contratos são R$400. Para um final de ano, movimentação muito baixa, com o mercado que teve amplitude no final do dia como um todo de 600 pontos, você pegou praticamente todo o movimento de alta. Felipe, se você tivesse ficado posicionado, você tinha pegado e acertado todo o movimento. Felipe, se você não tivesse saído da sua operação e ficado o dia inteiro posicionado, não seria o mesmo resultado? Eu teria comprado aqui, e olha onde o mercado finalizou. Olha onde que era o nosso alvo de 3 para 1 da nossa operação. Olha só, praticamente a mesma coisa. Então, tem hora também que nem vale tanto a pena ficar tanto tempo posicionado. A gente até abriu a sala falando quando o mercado começou a subir que dava para ser ponta vendedora nessa região superior. Felipe, o mercado foi lá, cravou o seu ponto de entrada, cravou por quê? Porque nós acreditamos que isso aqui poderia ser um movimento apenas de liquidez. Eu tinha falado no vídeo para você lá de quarta-feira sobre a abertura de mercado que tinha encerrado o pregão anterior, que não faz na super quarta, no Bola. Se você observar, o fechamento ali foi nos 135 mil dólares, o Bola fechou, o índice fechou próximo do Bola. E isso é muito importante porque tem muita gente que fica posicionado, que tem que dormir posicionado. O mercado realizou essa galera como um todo. Muita gente que estava comprada, deixou stop aqui abaixo, o mercado veio buscar esse stop. É muito importante você entender essa premissa de liquidez. Felipe, se você considera que essas duas operações suas foi errada, primeiro, eu considerei que aqui era uma situação de possibilidade de liquidez e o mercado com essa quebra de estrutura gerasse esse movimento. E segundo, já bati bastante na tecla e vou repetir para vocês uma vez mais. A sua referência determina o seu trade. Em comparação à liquidez, a gente talvez não deveria fazer essa operação porque faltou um pouco mais de característica clara. Mas em comparação à referência, estava 100% tranquilo batalhar essas duas entradas aqui no índice. E você, espero que tenha não aproveitado, não tomando esses stops, aproveitado essa belíssima operação que até nesse movimento gerou entrada de confirmação, obviamente, gráfico de 1 minuto. Porque no gráfico de 5, nós não tínhamos uma quebra de estrutura para gerar esse trade de forma 100% saudável e objetiva. Felipe, por quê? Porque quando o mercado quebrou essa estrutura, sendo esse daqui, esse ponto ou este ponto, não teve força suficiente para retornar essa região. E mesmo se tivesse, para mim essa região já não era mais válida, porque já houve 2 testes na mesma região. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe, eu valido sempre o primeiro teste da região de um POI devidamente validado. O primeiro teste para mim é o mais importante. E sendo este o mais importante, é o que mais gera para mim oportunidade de entrada. Eu quero validar uma região uma única vez. Depois, essa região para mim ela se torna liquidez e o mercado tende a ir capturar essa liquidez. Para quem ficou lá na sala junto com a gente na parte da manhã, pode observar que o mercado ficou travado dentro desse triângulo. Triângulo de continuidade. Tentou manipular uma vez, né? Que essa manipulação para a gente também é uma manipulação muito fraca, que falha e carece demais, mas foi o suficiente para conseguir quebrar a estrutura e depois retornar de forma bem objetiva neste camaradinho aqui, mas sem sucesso para dar continuidade e renovar esse topo duplo. O primeiro pregão do ano, lá no dia 2, atenção nessa região de liquidez, tá? Aqui é uma oportunidade muito clara para você aproveitar o mercado que tende a fazer essa manipulação.
Por que tende a fazer essa manipulação, Felipe? Porque é uma oportunidade muito tranquila de você interpretar que esse ponto, essa máxima histórica, são pontos de extrema liquidez. São pontos onde muita gente vai começar a vender de forma antecipada, muita gente vai começar a comprar caro demais e você precisa esperar todo esse fluxo, todo esse dinheiro ser aprisionado para você aproveitar uma operação. Felipe, eu quero ser ponta compradora, eu não quero ficar vendendo, eu quero esperar o mercado corrigir. Vamos esperar essa manipulação desse fundo também duplo acontecer? A minha prioridade seria ser ponta compradora nessa região aqui abaixo. Por quê? Porque o mercado deixou mais pontos de liquidez. 2 pontos de liquidez muito próximo, para mim o mercado sempre vai buscar a referência mais extrema. Muita atenção, muito cuidado quanto a isso, tá ok? Lá no Dolinha, vamos observar lá no Dolinha, tivemos rolagem no dólar no pregão de hoje, tá? Infelizmente, a operação que a gente queria era ser comprador nesse camarada aqui nessa base, sem êxito, tá? Sem êxito do mercado retornar essa região, só que ele quebra essa estrutura. E depois de quebrar uma estrutura, vou bater na tecla uma vez mais. Todo e qualquer movimento de alta, quando o mercado quebra uma estrutura para ele dar continuidade, a necessidade é romper, não, manipular fundo para continuar a subir. A gente estava até conversando sobre isso lá na sala com um aluno nessa hora. A tensão do mercado corrigir, ele conseguiu pegar esse movimento de queda aqui, mas alertado que cuidado com a movimentação de manipulação. O mercado gerou essa possível compra aqui, esse belo movimento de entrada no lado oposto. Por quê? Olha o tanto de gente que ficou presa nessa venda. 1, 2, 3 candles sequenciais. É muito varejo vendendo e vendendo 100% errado. Porque o cara do varejo que ele está observando esse movimento, ele não vende no início. Ele não vende na segunda barra. Ele que se convence do movimento no último cenário. Ou quando o mercado está prestes a romper, quando ele já andou tudo que tinha para andar, o cara fala assim, agora eu vou vender, agora eu me posiciono. A pior das operações, que é a operação que o cara faz no susto, no medo de ficar de fora. O famoso FOMO, o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora nos trades. E para você do outro lado da tela, que já é meu aluno, que já me acompanha, sabe que isso a gente não faz, sabe que isso a gente nem de longe olha. Perdeu o início do movimento, fica de fora, porque isso daqui é a pior das situações, beleza? Então, muita atenção quanto a isso. Depois o mercado acabou manipulando. Mesma situação do trade que a gente fez no índice lá, é simplesmente compra mercado, stop de até 5 pontos, no máximo 10, de stop mínimo de 5 pontos, perdão, no máximo 10, e aí você tem um risco retorno muito favorável dentro da sua operação. Beleza? Felipe, mas eu fiquei esperando ele dar uma correção e um pouco mais para me comprar. Cara, não teve mais. O mercado gerou essa entrada. Infelizmente, foi a única que teve na ponta compradora. E acabou que você, se não pegou, infelizmente ficou de fora desse movimento bem expressivo. O último movimento do ano. E aí acabou que o mercado acelerou. Como vem de uma manipulação, essa referência, essa estrutura está devidamente validada. Você tem esse Fair Value Gap juntamente com essa base aqui. Pontos interessantes. Seria bom se o mercado ou tivesse testado ou tivesse terminado mais distante. Para quê? Para essa regiãozinha aqui ser a liquidez que a gente precisa para o mercado induzir e entregar um movimento. Então você aí do outro lado da tela, muita atenção, muita cautela na hora de analisar esse movimento para você se posicionar. Felipe, aqui eu abro meu gráfico um pouco, eu tô vendo que ele está caindo. Então, para mim, esse movimento de subida aqui foi só para chegar numa região de premium para dar continuidade na queda. O que eu devo olhar? Onde que tem que estar a minha atenção? Ou você vai marcar o seu choque principal nessa região aqui inferior, ou você vai vir com um choque secundário, sendo aqui ou aqui, onde o mercado já iniciou o movimento. Se você vem com um choque secundário nessa região, que para mim é o mais prudente a se utilizar, a sua expectativa é quebra de estrutura e correção a ter aqui em cima para você pegar uma operação de confirmação, porque a operação de risco ela já iniciou. Então, para você que está apostando em movimento de mais de corretivos do dólar, a sua expectativa está baseada neste movimento. Para você que está apostando no movimento de continuação de alta, expectativa de ser ponta compradora neste POI e segue o fluxo do movimento comprador. A todos, um grande abraço. E que esse ano de 2024 seja um ano muito abençoado, assim como foi
todo o plantio que a gente teve, a gente vinha colher. Eu espero você junto com a gente na sala ao vivo, lucrando, aprendendo, entendendo e, obviamente, dando risada. Para você que ainda não me acompanha, segue lá no Instagram, você vai ver muito conteúdo, muita coisa, o pessoal postando lá, a gente reposta todo mundo, como é que é um pouco da zoeira que a gente faz lá na sala, descontraindo enquanto a operação tá rolando, depois que a operação já anda, tá? É muito importante essa interação, esse momento de descontração para a gente quebrar um pouco do clima de como que são as oportunidades e o tempo que a gente fica esperando um belo trade lá na sala. Você fica o meu muito obrigado uma vez mais. Paciência e atenção. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!